Bem-vindos a mais um episódio do Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos com uma convidada muito especial, Mariana Bandeira, que a maioria já conhece. Ela veio falar de um assunto que todo mundo quer saber, relacionado ao diabetes. Eu vou deixar pra ela, porque esse nome me complica demais. Complicações relacionadas ao... Vamos lá, Mariana. Complicações nos pés de pessoas com Complicações. Super simples. Pronto, é isso. Então a gente vai deixar ela se apresentar, né, Maria? Deixa eu falar um pouquinho aqui da Mari. Mariana é uma querida, uma amiga. A gente traz amigas de longa data aqui, né? Mas ela é tão novinha e ela tem uma carreira meio que meteórica em relacionada a tempo. Porque o pessoal aqui da velha guarda tem 30, 40 anos. E ela tem mais ou menos uns menos de 10 anos, né, Mari, assim, que você teve essa crescente. Então, é uma menina que começou cedo, impetuosa, linda, inteligente e focada, né, como todas as meninas que vieram aqui. Então, ela meio que sabia, não sei se você sabia necessariamente o que você queria, mas você tinha seu foco no que você talvez não queria, né? Então ela sempre falava que ela ia fazer mestrado, ela tinha os interesses dela e ela conquistou, né? Então hoje ela está aqui empoderada, fez mestrado, fazendo doutorado. Isso. E traz um assunto extremamente importante. A maioria da população tem essa necessidade de saber sobre as complicações de diabetes, e ela é mestra nesse assunto. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, meninas. Muito bom estar aqui, falar um pouquinho, né, da minha história e um pouco das alterações, complicações ou a síndrome do pé de pessoas com diabetes. Mudou essa terminologia e eu não sei, venho trabalhado com isso há alguns anos, né, e de repente, não sei se eu sabia realmente se era isso que eu queria. Quando eu comecei, eu já sabia o que eu queria, mas um pouco a vida foi me levando. Talvez eu tenha tido um pouco de inspiração, um pouco de sorte e foco também. Com certeza. Então, tudo começou quando eu entrei na estomaterapia. Eu fiz o curso lá na USP com a professora Vera. Tá. E aí eu tenho uma vida antes e depois da estomaterapia. Antes e depois desse curso. Porque eu fui pra estomaterapia por um burnout que eu tive. Eu entrei em depressão. Olha e só. Poucas pessoas sabem disso. E eu fiquei muito mal, porque eu era muito nova, eu tinha 26 anos. E quando eu me vi assim, que eu levantava para trabalhar e não conseguia sair da cama, eu falava, como que eu vou viver até os 80 anos, se agora com 26 eu não consigo levantar da minha cama? Olha só. Eu não gosto de falar desse assunto. Mas foi, graças a Deus, muito temporário e passageiro. E naquele momento, quando me afastaram do hospital... Você trabalhava como enfermeira assistencial no hospital. E minha chefe, um dia, eu não consegui trabalhar, eu entrei no setor, eu não consegui trabalhar. Nossa. Ela falou, Mariana, você vai no médico do trabalho. Ela me conhecia muito bem, ela sabia que não era... Frescura, preguiça, nada do tipo, né? E ela viu como eu tava. E aí o médico do trabalho mesmo que me afastou. E quando ele me afastou, eu fiquei pior ainda. Sim. Porque eu falava, gente, agora eu sou inválida. Agora não dá pra nada. Exatamente. Olha só, com 26 anos, Com 26 anos. Isso aí foi o quê? Há quantos anos? Desculpa, eu tô com 40. Nossa, gente. Então, 20 anos. Que não se falava muito em burnout. Pois é. Na verdade, foi mais diagnosticado como uma depressão. Eu hoje em dia entendo um pouco que talvez tenha sido um burnout. E aí, nesse período que eu fiquei afastada, eu queria muito fazer estomaterapia. Eu já tinha esse desejo e não fazia por conta dos horários. Eu falava, nossa, não tem como, é o dia todo, o outro é Taubaté, e aquele esquema de plantão do hospital. Eu falava, como é que eu vou fazer? E aí eu falei, acho que agora é o momento, depois que eu já estava em tratamento, eu já estava mais conseguindo, porque até então não pensava em nada. Eu falei, eu vou prestar, abriu a prova da USP, eu prestei. E eu fui chamada. Que legal. E eu estava voltando meio que da licença, e conhecendo meu marido, que era namorado na época, e eu falei pra ele, nossa, eu passei na USP, mas eu não vou poder fazer, porque agora eu tô voltando pro hospital e eu não vou conseguir. Ele falou, não, você vai fazer. Que legal. Você vai fazer, você sai do hospital, esse hospital, você nem tá bem. Eu, não, mas eu vou viver do quê? Ele, a gente vai ver.
E eu lembro que eu guardei, assim, dinheiro durante meses. Eu ainda morava com os meus pais, não precisava pagar nada. Eu guardei meu salário durante alguns meses, até começar o curso. Empreendedorismo também. A visão, né? Até começar, e quando começou, eu pedi demissão. Eu falei, olha, realmente, vou sair de lá, e comecei a fazer estomaterapia. E foi uma mudança de chave, porque foi a última chance que eu tava dando, acho que pra minha profissão. Eu era tão nova na profissão, mas tinham acontecido tantas coisas que eu sempre tive aquele sonho, talvez, de uma enfermagem perfeita. Era isso que me estressava. Meu Deus, sei bem isso. Esse desgosto. No hospital a gente não se realiza, né? A gente não se realiza, exatamente. Eu não me via, né, realizando ali. E aí Nossa, a professora Vera, ela mudou a minha vida. Quando eu vi aquela mulher... Que legal. E o jeito que ela falava da ciência, imagina, eu não sabia nem o que era ciência. Você tinha aquela ideia, mas eu não tinha vivido aquilo. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, ali eu decidi que eu ia fazer um mestrado. Quando eu... Já estava no comecinho desse... Só que eu demorei um tempo ainda para... ingressar no mestrado, saí, não queria voltar para o hospital, fui trabalhar na indústria um tempo, não me vi, não me achei na indústria de jeito nenhum, tinha nada a ver comigo, ou seja, eu fiquei super chateada de novo. Eu falei, ai meu Deus, será que eu não sirvo para nada? Eu não servi para o hospital, eu não sirvo para a indústria, meu Deus, e agora? Mas eu continuei insistindo nessa área de que eu queria fazer mestrado. Nesse meio tempo, eu fui trabalhar com uma colega que também saía, a Rosângela Oliveira, saía do hospital e montava ali o home care dela, de atendimento, só de pessoas... Especializado, né? Exato, especializado só na área de estomaterapia, montava o consultório. E eu comecei a atender com ela. E, nossa, meu amor por aquilo só aumentava. Aí você começou a se encontrar de verdade. Eu comecei a me encontrar de novo. E ela foi muito generosa comigo, ela me ensinou muita coisa. Foi, assim, uma grande parceira. Eu acho que eu fiquei ali anos com ela, assim, pelo menos uns 3 anos nós trabalhamos juntas. E aí eu consegui finalmente ingressar no mestrado. Só que antes disso, eu falava, eu quero fazer mestrado, queria fazer algo relacionado com o pé, mas não sabia exatamente o que, então por isso eu demorei um pouco, porque eu precisava definir um tema. E naquele momento eu comecei a atender algumas pessoas com neuroartropatia de Charcot. A Rosângela tinha muito paciente que ela atendia, ela tinha a questão já da podiatria. Ela falava muito, Mari, você precisa fazer podiatria. Eu falava, mas eu não gosto. Não, mas você precisa fazer. E eu não gostava muito daquela ideia da podiatria. E aí eu fui vendo que a podiatria era muito mais. Então ela também me deu uma visão legal sobre isso. E aí eu comecei a trabalhar com neuroartropatia de Charcot. E eu falava, gente, mas... E comecei a ler mais, porque eu não sabia muito manejar aquilo. E aí eu falei, nossa, mas a literatura fala que é uma doença rara. E os pacientes... Tem tanto paciente? Como assim é raro? E aí eu perguntava para os pacientes, você sabe exatamente o que você tem? Pacientes de hospital particular, com condição muito boa financeira, eles não sabiam o que eles tinham. Assim. Não, eles não tinham esse diagnóstico? Eles não tinham esse diagnóstico. Ninguém falava, eu tenho pé de Charcot, pelo menos, né? Ninguém falava, eu tenho um Charcot. Não, eu tenho pé diabético. E aí eu falava, nossa, como é que eles vão evitar uma complicação maior se eles não têm nem ideia do que é isso? Eu comecei E qual que é a diferença para as pessoas entenderem do pé, pra gente pensar, por exemplo, você falou assim, eles não sabiam nem que eles tinham isso nem aquilo. Qual que é a diferença? Assim, ou é a mesma coisa? O chamado pé diabético, que chamavam, eu entendo que é tudo que tinha, qualquer complicação no pé de uma pessoa com diabetes. Que na verdade é isso que a gente, o leigo e a gente que não aprofunda entende, né? Exatamente. Então, se ele tem uma úlcera, se ele tem uma doença arterial periférica relacionada ao diabetes, se ele tem um Charcot, enfim, se ele tem deformidades, a pessoa fala, a pessoa tem pé diabético. Por isso que complica, porque tem pé diabético. Então, não ficava claro esse termo, né? O que é o pé diabético? E aí, eu acho que, além dessa falta de clareza que o termo não traz, e aí não tinha uma sistematização do termo. Então, assim, tudo é pé diabético e você não entendia do que realmente estava falando, sendo que o pé diabético podem ser tantas coisas. E é como você também determinar ali para o paciente, você tem pé diabético, é algo que fica meio pesado para ele. Então, como também se não tivesse mais o que fazer, né? Exato. Então essa mudança de termo, eu acho que ela vem primeiro para padronizar e para esclarecer.
Então, assim, se a úlcera é a úlcera do pé relacionada ao diabetes, eu acho que isso traz o quê? O paciente sabe que é uma úlcera, que é no pé e que tem relação com diabetes. Aí vem a terminologia. Aí vem todo é específico, porque acho que traz um entendimento melhor para ele. Nossa, eu tenho um problema no meu pé, um machucado, porque eu tenho diabetes. Se ele tem a síndrome do pé relacionada ao diabetes, na literatura a gente entende que são várias complicações. Falamos de uma síndrome porque tem a questão com a neuropatia, que é autonômica, sensitiva e motora, e pode ter também relação com a doença arterial periférica. Então você já entende que tem essa correlação, que causa uma síndrome mais complexa ali no pé. Então é falta da sensibilidade, deformidades, isquemia, enfim. Não só uma lesão. Não só uma lesão, tem todo. Então, E aí então, o pé de Charcot. E o Charcot, então, que é uma doença aguda, secundária à neuropatia, que afeta os ossos e articulações e gera o desabamento do pé. Então, é o desabamento ósseo articular dos pés. Então, já a gente fala de uma deformidade muito grave no pé dessa pessoa. Então, com os guidelines, eles foram desenvolvendo uma terminologia para padronizar dentro do guideline e dentro das pesquisas. Aí a gente consegue entender, qual é a prevalência de pé diabético? Mas esse artigo está falando do quê? Agora, qual é a prevalência da úlcera do pé relacionada ao diabetes? Todo mundo vai entender o que é. Qual é a prevalência ou incidência, enfim, de Charcot? Então, você sabe que você está falando, não está falando num geral, está falando especificamente. Então, você consegue até imaginar que talvez foi subnotificado, subdiagnosticado. Exato. Então, assim, não é tão raro, né? Porque vocês viam toda hora. Exatamente. E aí, então eu comecei a perceber isso, e aí eu levei essa ideia para a professora Vera um dia. Eu falei, olha, professora, estou trabalhando com Charcot, alguns pacientes, e eu vejo que eles sempre amputam. E eles nem sabem o que tem. Então eu queria entender. E às vezes, antigamente, não sei hoje, né? Porque evoluiu para amputação com muita facilidade por parte da medicina. Né? Então, assim, tem um comprometimento com diabetes, amputa. Então, as pessoas falam isso, tô com medo de amputar. Então, tem esse temor, que é uma coisa extremamente mutila, né, a pessoa. Exato. E não é necessariamente, não é assim, né? Exatamente. Que funciona. Então, exatamente era essa a minha inquietação, né? Será que o fim da linha realmente é sempre amputar? Será que isso é raro? Por que... E aí eu queria entender, mas não sabia como. E aí que veio o papel do orientador, né? Então Mari, então o que você acha da gente fazer um levantamento de incidência de amputações? No Brasil não tinha nada sobre isso. Sério? Porque a gente ouve tanto que aqui é um dos países com maior número de amputação. Mas não por Charcot. Não tinha nada específico. Na verdade, pela história do pé diabético, que trazia tudo, né? No mesmo pacote. No mesmo pacote. Ninguém falava de Charcot. E era pouquíssimo falado, tanto que o Grupo Internacional do Pé Diabético, eles têm os guidelines, e o guideline de Charcot, o primeiro guideline foi lançado em 2023. Quando eu fiz mestrado, nem existia o guideline. Quando eu defendi 2018, não tinha, era ainda assim um assunto menos abordado. Você nasceu sua filha? Não, na verdade, eu entrei no mestrado e engravidei. Olha, de presente. Que legal, olha só. Nossa, então fez um mestrado grávida, com o bebê nascendo. Com a bebê. Que lindo. De meses em casa. Difícil. Foi, nossa, imagino. foi. Que lindo. Na minha vida é tudo assim. Tô percebendo, né? E aí... E aí então, você descobriu... Aí eu descobri que a incidência de amputação era alta, chegava a 40 e poucos %, agora me pegou 42, 47%, uma coisa assim. É muito. Em serviços especializados, eu coletei dado em 2 serviços, e aí nós falamos, nossa, e não tem muito estudo mesmo internacional é pouca literatura. Aí, enfim, defendi, publiquei o artigo, e nós decidimos montar um manual para profissionais de saúde, explicando o que é Charcot e como manejar o Charcot. Então, reconhecer a fase aguda e tratar logo assim na fase inicial. E aí nós fizemos esse manual juntamente com o grupo de pesquisas, a professora Vera, a professora Mônica revisou, nós tivemos o Dr. David Armstrong
que fez também parte da autoria, então que enriqueceu também esse manual, foi bem legal. E aí nós traduzimos para português, inglês e espanhol e deixamos no site da Sobeste. Aí eu achei muito legal, porque quando lançou o guideline, claro que é um material diferente, o nosso é um material mais simples, justamente para trazer uma linguagem. Eu acho que falar de Charcot é difícil, até para mim que estudo tanto. Até falar Charcot é difícil. Até escrever Charcot é difícil. E aí eles fazem mais, e eu tentei fazer um material simples. Que legal. E aí eu olho o meu material e falo, poxa, eles usaram muitas referências que eu usei, porque não evoluiu tanto a pesquisa. É bem interessante, isso é um assunto ainda bem guardado. Bem guardado, tanto que, olha, eu dou aula sobre neuroartropatia de Charcot em praticamente todas as pós, assim, estomaterapia, porque no Brasil quase ninguém fala da enfermagem. E você é referência, né? Eu acabei ficando como uma referência nisso. Eu fico feliz que não deu certo na indústria, né? Olha só. Você viu como foi bom, verdade, né? É verdade. Você viu o seu caminho, e nem no hospital, porque o seu caminho era outro, né? Sua missão era outra, né? Sim, com e você certeza. tá feliz, você tá linda, tá brilhando, como você sempre foi, né? Mas você tá no seu lugar agora, né? Isso é maravilhoso. Com certeza, com certeza. É gostoso quando a gente se encontra, né? Nossa, é demais, gente. É assim, realização pessoal e profissional, acho que anda muito junto. Anda muito junto. Não tem como você estar num lugar que você passa tantas horas e que você não é feliz, né? Ai, sim, é claro que exatamente. todo trabalho, toda a trajetória a gente fala das coisas bonitas, mas é muito difícil. É o que ela falou, engravidei. Sim. Nossa, veio pandemia, foi super sacrificante. Exatamente, veio a pandemia. Na época, assim, a gente abre mão de muitas coisas. A área acadêmica faz você abrir mão. Então, você abre mão de estar com a família final de semana. Muitas vezes você tem que ficar ali. A gente não tem férias. Julho, janeiro, que todo mundo tira férias. Você está correndo atrás da sua pesquisa. Você está coletando dados. Você está escrevendo. Você está atrás de artigo. Então, assim, é um trabalho que não tem fim. Não tem fim. E nesse meio tempo, até eu fui grávida para o Canadá. Eu fiquei 20 dias lá com o professor Kevin Vu, para aprender um pouco do que eles faziam lá, de como que era a realidade no Canadá para atendimento da pessoa com diabetes e complicações. Então, assim... Você fez uma imersão mesmo. Fiz. Foi um tempo curto, que a ideia era eu ficar 3 meses, mas aí eu engravidei, eu fui quase de 7 meses. Eu fui barriguda pro Canadá. Nossa, que legal. Eu lembro... Peraí, não vai nascer antes da hora, né? Voltei assim e já parei praticamente, assim, fiquei só de casa, trabalhando. Eu lembro que eu ia visitar os hospitais com ele é magrinho, anda rápido pra caramba. Chegava no primeiro dia eu com aquela barriga, ele não pegava um elevador. Ele subia desses escadas. Mesmo com uma grávida? Mesmo com uma grávida. É porque ele nunca ficou grávida. Ele não sabia. Aí eu teve um dia que chegou o final do dia, eu tava no hospital, uma enfermeira olhou pra ele e falou assim, você tá vendo a sua aluna? Ela tá cansada. Ele olhou assim pra mim e falou, acho que é melhor você ir embora. Eu falei, eu tava morrendo de fome. É que cientista, né? Imagina. Mas assim, então assim, mas o que me faz brilhar os olhos é poder trabalhar com a prática e ter também a área acadêmica. Eu acho que é isso. Se eu ficar só na academia, eu vou sentir muita falta da prática. E se eu ficar só na prática, eu sinto muita falta da área acadêmica. Que legal. Então, essa questão de eu poder juntar... Emocionante. É o que me deixou mais... me fez mais brilhar os olhos nessa visita no Canadá. Eu acho que eu não aprendi aprendi muito, claro, mas o que mais eu trouxe de lá foi a atuação do enfermeiro lá. Eu falei, puxa, que o enfermeiro ele consegue fazer as duas coisas, porque eu acho que a gente tem tanta dificuldade de fazer ciência no Brasil. Sim. E lá dentro do hospital ele já consegue fazer a sua área acadêmica, fazer sua coleta. As duas coisas na assistência? Exato. O enfermeiro especialista não precisa dar tantas horas no hospital. Por exemplo, o professor Kevin, ele é igual o médico aqui, ele vai, passa a visita e vai embora. Ele trabalha nos 3 hospitais lá. E ele é enfermeiro, porque ele é estomaterapeuta. Lá na época, acho que ele nem era estomaterapeuta ainda. Ele já era um grande estudioso da área, mas ele terminou a estomaterapia um pouquinho depois. Eu estava fazendo, sim. Eu lembro que foi assim. Mas ele não fica cumprindo 40 horas, 36 horas. Ele passa a visita, deixa a prescrição dos pacientes e os enfermeiros que estão lá todo dia. Que legal. Tocam. E ele dá aula na universidade também. Então ele traz a experiência da universidade para o hospital, do hospital para a universidade. E não precisa trabalhar, a gente tem 24 horas do dia, a gente trabalha 36, né? Exato. Então ele não precisa fazer isso. Legal. Não, ele assim, ele louco a rotina, né, dele. Mas assim, eu fiquei encantada. Eu falei, poxa, eu respeito que as pessoas têm pelo
profissional enfermeiro e pelo especialista. Ele era aguardado lá. Olha, que legal. As pessoas estavam aguardando para discutir com ele o caso. E aqui no Brasil, agora, eu acho que a estomaterapia cresceu muito. Tá mudando um pouquinho, né? E tá mudando um pouquinho. Mas ainda assim, a gente tá caminhando, né? Fazendo história, né? Fazendo história, com certeza. Acho que ainda falta o enfermeiro especialista ganhar um espaço maior, né? Em alguns lugares ele tem o seu espaço, outros ele não tem nem um pouco de espaço. Exato. Em alguns ele é alguém que precisa, mas também ele não tem essa valorização, né? É porque, na verdade, a enfermagem inteira não tem valorização. Se a gente for entrar nesse tema, a gente fica falando o programa todo, né? Lá o enfermeiro é muito assistencial. Então, ele deixa... Aqui, a gente tem tanta questão administrativa, a gente deixar para um outro enfermeiro fazer, às vezes o próprio outro enfermeiro não consegue. Lá o enfermeiro é assistencial, então ele vai fazer aquele curativo. Sim. Sabe, ele não tá ali para fazer nada além da assistência. Para isso tem enfermeiros administrativos. Então, o assistencial ele faz realmente o cuidado com o paciente. É por isso que a gente, no início da carreira, quando a gente vai para o hospital, a gente se frustra. Né? Porque a gente não consegue ser enfermeira. Exatamente. Né? A gente não consegue, a gente apaga fogo, a gente fica empilhando pratos, e é problema da administrativa, do técnico de enfermagem, e a gente não consegue exercer. E nas feridas a gente é enfermeira. Exato. Né? A ferida a gente consegue levar a solução, a gente vê resultado, então a gente se sente enfermeira. Exato. E aí esse é o nosso lugar, acho que é isso mesmo, porque eu lembro que eu tava no hospital e eu sentia isso. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô todo dia, eu tenho que fazer isso, a mesma coisa, eu quero fazer diferente, eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero pôr em prática o que eu aprendi. Aqui você não discute um caso, não faz nada. Eu sentia isso. E também a estomaterapia foi uma coisa que me fez enxergar a enfermagem igual a Maria tá falando. A frustração da assistência, a gente sai chateado sempre, né? Se sentindo bem. Eu não sirvo pra nada. Né? É isso mesmo. Estudei pra isso. Exato. Né? Mal consigo examinar o paciente que tá ali. Então, assim. Então, que bacana que existe alternativa. E que você encontrou a sua, né? Sim. E quando não dá certo uma coisa pra gente, a gente não pode desistir. Né? Que essa é a sua história. Porque, tipo, com 26 anos serve pra muita coisa, tanto, né? Que você tá brilhando. Depois você vai contar mais coisas ainda que você está fazendo. Então, a gente serve para muita coisa. Então, quando o negócio não está dando certo ali, é a vida mostrando que tem outros caminhos e sempre melhores, né, Mari? Sempre melhores do que aquilo que a gente ousava imaginar. Exato. Na verdade, a vida te levou, né? Exato. Talvez tenha sido um pouco a vida, a minha insistência. Que eu lembro que você estava num momento tão bacana na multinacional e você, tipo assim, não era aquilo. Não. Ninguém talvez teria coragem de pedir demissão, de foi sair. Uma loucura aqui. Né? A Mariana pediu demissão, todo mundo. Né? Então, tipo assim, você foi atrás, né? Você não perdeu o foco. Tinha um bom salário, bons benefícios, mas não tinha nada a ver comigo. Então, assim... Foi bom por um tempo, porque mostrou que o problema não era a enfermagem. Não. Que eu quis voltar. O problema era, de repente, que eu estava fazendo não exatamente as coisas do jeito que eu queria, da forma que eu imaginei. E acho que talvez eu tivesse um pouco aquela coisa da sonhadora mesmo, né? De um ideal dentro da profissão. Então... A gente entende como missão, né? Porque hoje você é referência e não tem outros profissionais que fazem o que você fez nesse assunto específico, né? De olhar para o diabetes. Não, tem. Nossa, isso começou muito antes. A gente tem referências enormes. A professora Mônica Gamba, que é a grande referência aqui no Brasil. Ela é uma super estudiosa. Em diabetes. Em diabetes, e em pé, em hanseníase, mas enfim, em diabetes muito. É a grande referência que nós temos. Depois veio a Sueli Tuller, Maria Lucovez, entre outras colegas que fazem, mas fizeram ainda história. São poucas, né? Ainda são poucas. Se a gente for pensar na estomaterapia, em tudo que a gente faz, exato, né? Que ainda é um nicho pequeno. Tem muito mais gente em feridas de outro tipo, em estomia. Sim. É porque assim, o pé, ele é tão complexo que ele merece realmente uma especialização à parte. Então, dentro lá do curso de estomaterapia, o que a gente aprende de pé é muito pouco. É muito mínimo, pouco. Não dá tempo, né? Então a gente aprende um geral, claro. E assim como na incontinência, que as pessoas vão se especializar só em incontinência, no pé a gente acaba tendo que fazer isso também. Que daí é a podiatria. Que aí é a podiatria, exato. Então a gente
né? O que eu não entendia, mas falei, eu vou aprender a cortar unha. Mas é porque se você corta errado uma unha de uma pessoa com diabetes e que tem neuropatia, doença arterial periférica, isso pode gerar uma amputação. Hoje eu vejo a importância disso que eu não entendia lá atrás, que eu falava, mas não é o que eu quero. Então, realmente, você vê que o seu trabalho, tanto de prevenção da primeira úlcera, como recorrência, alguém que já teve, correu o risco de cortar uma unha errada e dar muito ruim. Então, você vê que, nossa, aqui eu tô fazendo um trabalho extremamente importante. E é muito mais legal quando o paciente entende isso. Então, os pacientes que vão comigo no consultório, por exemplo, mensal, para evitar futuras novas complicações, porque infelizmente poucos vão só para prevenção. Eles já chegam com uma complicação. Aí eles continuam depois para não ter novas úlceras. Então, mas eles entendem a importância. Eles falam, eu não dou meu pé na mão de mais ninguém. Eu não posso dar meu pé na mão de uma pessoa que não tem a técnica para cortar essa unha, para cuidar, e de repente eu perder meu pé. Mas você acha que isso tá onde? Tá no fato da pessoa que tem a diabetes não saber ou achar que é assim? Quem tem diabetes pode ter lesão mesmo, tem jeito, não tem como... Eu acho que é um pouco das duas coisas, sabia? Primeiro, existe uma desinformação das pessoas. Muito grande. Muito grande. Infelizmente... Existe política pública de saúde para diabetes no geral, então assim, tem umas coisas lindas ali, o Ministério da Saúde tem manual, tá um pouco antigo, estava sendo revisado e tudo mais, as meninas dos polos estavam fazendo protocolos, mas e a disseminação para isso, sabe, desde o começo? Então assim, você não vê que toda pessoa com diabetes tem seus pés avaliados quando descobre a doença, nem no privado nem no público, apesar de existir isso por escrito. É verdade. Então, a gente não vê a primeira prevenção. A pessoa descobre que tem diabetes, recebe seus remédios e vai para casa. Então, recebe o kit lá para fazer o destro, aplicação da insulina quando tem necessidade. E o máximo é isso. Então, não tem uma boa conversa com o paciente sobre as complicações. Não só o pé. Porque eu sempre falo, diabetes é uma doença sistêmica. Então, ele não afeta só o pé. Não. Se ele tem neuropatia, já atingiu fibra, ele pode ter retinopatia. Então, ele não vai enxergar bem como é que ele vai fazer o seu autocuidado. Se ele tem doença arterial periférica, o risco cardiovascular dele é muito grande, infartar, AVC... E aí, então, quem que tá falando sobre isso? Tá todo mundo olhando muito a sua área e ninguém acompanhando de verdade. É verdade. Então, assim, a gente pega pacientes jovens, de 30 e poucos anos, com diabetes tipo 2, e que já estão muito graves. Eu tenho, assim, atendido pacientes assim, e é muito triste. É muito triste. Porque eles já chegam... Porque como é que é a história, né, infelizmente, no nosso país? Pacientes que têm diabetes de longa data, sem controle metabólico, quando eles descobrem a doença? Quando eles ou perdem a visão, ou quando eles têm uma úlcera. Ou amputam, né? Ou até amputam. Então, assim, nossa, eu fui no hospital amputar, ou ver essa ferida que infeccionou, e perguntaram se eu tinha diabetes. E aí eu falei que não, foram fazer o exame e minha glicemia estava 500. Então é muito triste isso. Ou assim, ele perdeu a visão, assim, essa pessoa perdeu o rim. Então, ela tem uma história ali de um diabetes sem controle, o corpo exposto à hiperglicemia constante e sem nenhum tratamento. Então, ele já vem com complicações graves, complicações que poderiam ter sido evitadas. Que poderiam ter sido evitadas. E tem uma situação também que a gente vê que é uma coisa meio que na moda hoje, as pessoas falam que tem diabetes, dão risada. Não, todo mundo tem. Tem todo mundo, e segue com refrigerante, com excesso de açúcar, e sabendo que tem, exato, né? Exato. E, então, assim, mas eu tomo remédio. E tipo assim, eu não sei o que as pessoas pensam, né? Aí continua esse mercado aí com esse consumo inadequado de coisas, né, álcool e coisas que não são nada saudáveis, não vai levar a lugar nenhum, quer dizer, vão levar, né? Então as pessoas estão tendo doença, não sei se existe alguma coisa pública de alguma prevenção ou algumas, como é que fala o termo, assim, para prevenir, para alertar, na verdade, assim, o que deveria ter é um rastreamento maior das pessoas, elas terem um atendimento onde, de repente, elas colham exames e aí se faça a detecção do diabetes. E quando é feita a detecção do diabetes, esse paciente tem um acompanhamento de verdade, né? Ele vai ali, fica renovando receita. E não faz atividade física, não cessa tabagismo, não muda hábitos, e mudar hábitos é muito difícil. Tanto
tanto financeiramente, que é caro, se alimentar bem é muito caro, e a gente tem uma população com uma dificuldade grande, que às vezes não tem dinheiro para comer, e também hábito de vida, é costume. Sim. Então, assim, às vezes a gente fala, mas você tem que comer um franguinho grelhado, e o cara tem que alimentar uma família inteira. Ele vai comprar o quê? Salsicha. Ovo. Tudo bem, o ovo ainda seria bom. Ovo é bom, né? Mas, assim, é verdade. São comidas, né, que é difícil, que é mais barato, né, alimentar uma família muitas vezes. É verdade. Então, tem todo um problema social, econômico por trás disso, e também de hábitos. Mas aí, se você, isso você está pensando, se a gente estiver falando diretamente para o SUS, mas isso a gente vê também na rede privada, de pessoas que têm condições. Isso e que também, elas não... É isso que você falou, elas vão, descobrem diabetes, elas são medicadas, então, olha, remedinho para diabetes, tem que passar no às vezes até sim, tem que passar no nutricionista e tal, mas ninguém lembra do pé. Realmente, cuidado, é só o cuidado com o seu pé, porque você não pode ter lesão, porque se você tiver lesão, você pode amputar. Mas a conversa é essa, né? Não orienta de fato. Ninguém orienta na de saúde, fato. Né? Assim, tem um estudo que é bem interessante, porque ele compara a mortalidade de diabetes com a mortalidade por câncer. E ele mostra que pessoas, por exemplo, com câncer de mama, próstata, tem uma mortalidade, eu acho que em 5 anos, de não chega, sei lá, ali 20%. Agora, a pessoa que tem uma amputação, ela tem uma mortalidade de mais de 30% em 5 anos. Uma amputação menor. Se é uma amputação maior, a mortalidade vai para 60%. Maior do que a mortalidade por câncer. Só perde para a mortalidade por câncer de pulmão. Que aí é quase 90% em 5 anos. E que também ninguém sabe disso, né? Pois é. Que amputou, isso tudo pode... Então, o que esse estudo fala? O pé... Uma úlcera, uma amputação menor, tem uma mortalidade maior que o câncer. E o gasto pela saúde com isso, para o sistema de saúde, é maior muitas vezes do que o câncer. Olha só. Muito interessante. É um estudo que tenta trazer um chacoalhão. Então, assim como o câncer de mama matou muitas mulheres, antes, tiveram tantas campanhas de prevenção, hoje toda mulher sabe que tem que fazer mamografia, enfim, e ela faz, os médicos encaminham para uma prevenção a partir ali do 40 anos, ou se tem história na família. O pé deveria ser a mesma coisa. Então, se a pessoa tem diabetes, ela tem que ter seu pé avaliado, e todo paciente ter o seu pé avaliado. E a partir dali, ele receber as orientações. Então, mas a gente está falando do sistema da saúde, do público, do privado, e tem que trazer responsabilidade para a pessoa. Porque a pessoa também fica uma coisa um pouco, não é cômoda, mas assim, a pessoa tem que se alimentar, tem que tabagismo, cigarro, cigarro e fumo é a mesma coisa, né? Álcool. Então, assim, a pessoa tem que se cuidar. Sim. Porque eu pego muitas pessoas, assim, pacientes nossos, que a gente fala, tá com diabetes, fumam, comem inadequadamente e teriam condições de comer melhor. Então fica tipo assim, eles vão deixando, né? Então acho que a gente como profissional, você que é uma cientista, a gente tem essa preocupação, você dedica a sua vida para isso, para trazer a ciência, abre mão de muitos momentos seus, na gente também, e a pessoa, ela não tá cuidando, não tá olhando para ela. Ela também tem que assumir a responsabilidade. Porque a gente tá colocando, tudo bem, que a saúde pública, privada, tem que ter o olhar e tal, só que a pessoa, ela é responsável por ela. Sem dúvida. Né? Então, essa responsabilidade começa primeiro com a gente, como pessoa. Não, e nós, enfermeiros, temos muito aquele costume muito assistencialista, né? A gente pega pra gente. Pega tudo pra gente. E eu tenho... Nossa, eu me libertei. Conseguiu? Eu me libertei. Então, assim... Que legal. Eu passo todas as informações pro paciente. Eu tenho muita paciência, mas eu já falo na primeira consulta. 90% do tratamento é você, só 10% sou eu. Porque realmente é um pé. Ele fica 24 horas, eu uma vez por semana, 1 hora. Então não tem como a gente assumir essa responsabilidade. Porque se deixar, ele passa. Sim, pra você. Passa. Então, olha, Mariana, não tá ficando bom nunca. Mas e esse calo que tá formando? Será que você tá utilizando esse offloading adequadamente? Então, assim, é passar mesmo. Será que você tá comendo como você deveria? Nossa, agora eu não atendo tanto domicílio, mas eu lembro de um paciente lá no passado que eu atendia, e eu ia pra casa dele, e ele tava tomando leite com groselha, e ele tinha amputação. Eu lembro que um dia aquilo me deixou tão nervosa que eu virei pra ele e falei assim, você nem esconde, você toma leite com groselha na minha frente, sabe?
E a gente, como ser humano, a gente precisa de culpados, né? Então, os pacientes chegam pra gente e falam, essa cobertura não funciona. Sim. Você não fez... Então, você põe sempre a culpa no que tá de fora, no de longe. E a culpa não é a culpa. A gente tem que ter responsabilidade com a gente. Com certeza. Não é milagre. Com certeza. Né? Não é só tese de mestrado que vai fazer com que a amputação não ocorra. Se a pessoa continua fumando, se a pessoa continua comendo fast food como rotina. Com certeza. Então, acho que tem que vir dos dois lados, né? Mas o paciente tá responsabilizado. Claro. O meu tio tem diabetes e eu brigo com ele o tempo inteiro. Aliás, ele já olha pra mim, né? Numa festinha. Também te olha. Ele já olha e fala assim, desisti de você. Não falo mais. Porque eu era muito brava com ele. E assim, 3 pedaços de bolo, já comeu o salgadinho da festa inteira. Daí toma 50 copos de refrigerante. Sim. E fala assim, mas eu tô medicado. Meu pai também. Meu pai. Não, uma vez me perguntaram isso num congresso, num simpósio que eu tava dando aula. É porque meu pai era pra enfermeiros. E eu falei, o meu também. Então, quando você descobriu o que fazer, você me fala. Santo de casa não faz nada. Isso que eu ia falar, santo de casa não faz. Não faz. Mas eu gostei dessa sua teoria, porque eu falo pros pacientes assim, ó, 50% é com você e 50% é comigo. Então, acho que eu tô pegando muita coisa. Eu não fazia. Eu mudei. Vou mudar. Vou entregar 30. 90, né? Porque... Dá pra ele mais responsabilidade. Claro. Acho que sim. Porque... E é bem isso, porque eles continuam mudando as medicações, né? Eles mudam todas as medicações e depois eles falam que não. Eles têm um jeito pra tudo, então, e assim, o diabético é danado, ele esconde dele mesmo, não tem jeito. Então, porque mudar hábito é muito difícil. É muito difícil. E comer tá muito na nossa cultura, o prazer. E também existe, assim, é que eu sempre vou também tem um lado, né? Como que ele também recebeu orientações. Porque também você só falar que você não pode comer doce, não pode comer massa, não pode. Por quê? A pessoa não pode nada. Aí ele não pode comer nada, ele não pode botar o pé no chão, ele não pode... Enfim, realmente, ele não pode fumar, não pode beber. Ele recebe uma carga. Do não pode. E aí ele não sabe o que faz com aquilo. Então a educação, eu ainda acredito muito na educação, da forma que é passado, aos poucos mesmo. Então ele ter a orientação do quanto ele, não é que ele não pode comer, o quanto ele pode comer, em quais momentos, o quanto que ele vai jogar com isso, com o valor da glicemia dele, o quanto que ele vai se privar de fazer algumas coisas por um tempo, então assim, com o pé tem muito, ele precisa diminuir as atividades, mas o quanto isso ele vai ganhar dali para frente. Então eu sempre vou conversando assim, sabe, ganhando um pouquinho em cada consulta. E aí você percebe que esse trabalho tem efeito para a pessoa, devagarzinho tem efeito para a pessoa, lá aos poucos. Então assim, porque até eu naquela ansiedade de dar o máximo de informações possíveis já caí nesse erro de passar. E aí eu comecei. Então hoje nossa meta é essa para a semana. Então legal. É você melhorar em tais aspectos. E aí o paciente dali uma semana volta. Como é que foi para você? Mari, foi assim, porque ele começa a notar a diferença. Porque ele tem que trabalhar. Exato. Ele tem, né? Exato. Por exemplo, a gente com úlcera venosa, fica com a perna pra cima. Então, não dá. A pessoa não dá. Não é a realidade. Então assim, não adianta. Porque então assim, você não leva a solução dessa forma. Eu como forma. arroz, feijão, batata, né? O purê e farinha. Não, então vamos tirar pelo menos um carboidrato essa semana. Tira a batata e põe pouca farinha. Tá, porque a gente precisa melhorar seu nível glicêmico para cicatrizar. E quanto ao curativo, essa semana, olha, você tem suas atividades para fazer, mas então vamos combinar que o seu repouso vai ser de 1 hora de manhã e 1 hora à tarde? Isso. E aí você se adequa, né, à realidade. Você se adequa. Eu tive paciente que trabalhava em mercado. E aí ele trabalha, né, vai para lá e vai para cá, carrega a caixa. Eu falava, não tem como você não fazer isso, né? Hoje em dia, ninguém é afastado, infelizmente. Não dá, né? É um machucadinho no pé. E tem muito autônomos também, né? Tem autônomos também. Exato, autônomos. E aí eu falava, terminou, você consegue fazer o resto do serviço sentado? Consigo, então faça sentado sem apoiar o pé e assim você vai ganhando. Legal. De pouquinho em pouquinho. Ou o paciente não consegue aderir ao tratamento. É verdade. Né? Não é nem por culpa dele só. E queria te perguntar uma questão. Quanto à questão de amputação.
eu já li algumas coisas que falam que muitas amputações, elas são evitáveis. E também, eu não sei se talvez você vai falar que a minha impressão é errada, mas eu acho que às vezes o paciente amputa sem necessidade, porque não teve um olhar do especialista em tratar aquela ferida antes, né? Esses dias mesmo me mandaram uma foto de uma lesão e falou assim, ela vai para amputação. Eu falei, não me parece um dedo de amputação, mas eu tô vendo foto, né? Eu não tô vendo tudo que carrega ali. Se a gente tratasse essa lesão de uma forma que talvez minimizasse, porque eu mesma já tive pacientes, e eu não sou expert nesse tipo de lesão, de tratar a pessoa, ela ia amputar o pé, ela amputou o dedo. Sim. Então, Claro. assim, ela me agradecia porque, nossa, você salvou meu pé. Então, é uma visão que você tem ou eu tô errada? Infelizmente, assim, primeiro o que é o mais grave no pé, né, na úlcera do pé, da úlcera do pé relacionada ao diabetes, é a infecção e a doença arterial periférica. E quando tem a combinação dos dois, é extremamente grave, assim. Então, o mais importante é o paciente reconhecer, né, o profissional, na verdade, reconhecer os sinais de infecção, que ele nem sempre são sinais clássicos, Sim. e reconhecer se esse paciente tem ou não doença arterial periférica e aí encaminhá-lo, porque ele precisa tratar a infecção, muitas vezes cirúrgico, desbridamento e tal, antibiótico sistêmico, e já fazer revascularização ao mesmo tempo. Senão ele não tem resultado. Dá para desbridar com comprometimento arterial? Ele já faz a revascularização. Exatamente. Na cirurgia entra o vascular, enfim. Para revascularização. E já fazer ao mesmo tempo. Esse é o que eles fazem, o modelo que eles seguem lá fora. Então, o paciente, existe um modelo Fast Track, que foi até um grupo da Itália que publicou, que é a via de acesso rápido para a pessoa que tem diabetes e complicações nos pés. Então, eles classificam o paciente como grave, como muito grave, como moderado e menos grave, né? Aí eles falam assim, o paciente que ele é menos grave, ele tem até uma semana para ir para cirurgia, então eles entram com antibiótico, vão avaliando. Aquele que é muito grave é 24 horas. O muito grave que já está com uma infecção sistêmica, febre, alterações em leucócitos. Não vai esperar. Não vai esperar, senão ele vai perder o pé. E principalmente se ele tem doença arterial periférica fazendo obstrução, senão não tem antibiótico que chegue, ele precisa revascularizar. Não tem tempo. Exato, e aqui no Brasil, geralmente quando ele chega nesse ponto, eles não tentam, eles amputam. É difícil tentar revascularizar. Atualmente acontece isso? Atualmente. E a gente não pode falar que em todo serviço, sim, né? Mas é na maioria. Existe um pouco essa cultura. Ou às vezes o paciente não é encaminhado rápido o suficiente a ponto dele poder, porque é isso, 24 horas se ele é muito grave. Se ele tem uma doença arterial periférica avançada e ele tem uma infecção também já avançada, ele é muito grave. Sim. Então, a tentativa, e é muito rápido. Às vezes o paciente, ele fez uma infecção e realmente em 24 horas ele já está encaminhando para sepse. Eu peguei um paciente que ele teve uma dor no pé, ele foi para o hospital e ele amputou o pé no dia. Exato, muitos vão no dia e amputam. E ele continua fumando. Mas... Nossa. Tomara que ele vai assistir isso aqui. E às vezes às vezes ele já tentou revascularização outras vezes e passa uma semana, ele perde isso e vai aumentando ele vai, infelizmente. Mas às vezes você vê que a lesão nem chegou a esse ponto e ela já é encaminhada para amputação. Antigamente tem muitas úlceras que tem indicação de amputação e já aconteceu da gente pedir, né? Ai, por favor, deixa eu fazer. Deixa eu tentar pelo menos. Me dá uma semana e a gente vê como é que fica. E porque eu acho que tem uma certa falta de conhecimento. O cara é cirurgião, ele precisa resolver o problema. Sim. Outro dia eu tava até conversando com uma cirurgiã, ela falou isso pra mim. Falou, ai, Mariana, nossa, pra mim amputava esse pé. Não me fala isso, porque eu não consigo. Né? A gente não tem essa visão. Não dá. É o último. É porque pra eles você vai cortar o problema, mas o que a maioria não conhece, além da questão psicológica do paciente, funciona. Às vezes você precisa amputar para salvar a vida. Lógico. Mas a mortalidade após uma amputação é muito alta. Então, a sobrevida do paciente diminui muito. E além da qualidade, anos, a mortalidade, então, chega ali para quem teve uma amputação maior em 60%. Nossa. Ô, Má, deixa eu te fazer uma pergunta meio popular, assim, porque a gente se preocupa bastante com o pessoal que está assistindo, que às vezes não entende toda a terminologia. As pessoas têm uma cultura, né,
de falar assim, eu tenho diabetes e não cicatriza, né? Então, assim, as pessoas sempre lesões de outros tipos, por exemplo, e as pessoas sempre falam, os pacientes, a família, fulano cicatrizou, ele tinha diabetes e cicatrizou. Então, se as pessoas associam que quem tem diabetes não cicatriza ferida. Então, é uma coisa cultural, né? Porque acho que é uma coisa de antigamente e tal. Sim. E a gente sabe que não é isso. Então, se você puder falar um pouquinho, assim, de como isso funciona. Claro que a doença de base já dificulta a cicatrização, principalmente se ele não tem controle, né? Porque quando tem hiperglicemia, tem quebra de colágeno, não consegue ter uma boa cicatrização mesmo, não tem fatores de crescimento, tem uma condição inflamatória do paciente, dificulta. Então, é um paciente que tem uma cicatrização prejudicada, aquele que não tem um bom controle. Tem outros que não, que eles até controlam bem. Agora, quando se trata de pé, está muito relacionado à neuropatia. Então, o paciente não tem sensibilidade, o paciente já tem alteração motora, então ele já tem deformidade. Ele já tem alterações autonômicas, ressecamento, rachaduras e, enfim. Então, pela fisiopatologia da doença, da neuropatia, ele forma uma úlcera. E por essa fisiopatologia ele não consegue cicatrizar. Sim. Porque é o que eu sempre explico para eles. Principalmente a úlcera plantar, né? Então ele tem a deformidade, tem uma área de pressão que ele faz e ele pisa ali. Então, abriu. Como é que vai fechar? Se ele continua mantendo atrito. Se ele continua com a pressão, se ele continua com o atrito e o peso do corpo inteiro. Mas a úlcera é entre os dedos ou na região do dorso do pé. Mas se ele não mudar o sapato, o que causa atrito ali, ele também não tem sensibilidade para avisar ele, tá me machucando, tá doendo, ele vai continuar cometendo o mesmo erro. E aí esse papel é nosso, né? Sim. De orientar qual é o melhor dispositivo que vai aliviar o local da úlcera e que vai ajudar a promover a cicatrização. Então, essa é a grande questão, assim, o tratamento, se você não foca, pensando naquele paciente que não tem infecção, que talvez até tenha doença arterial periférica, mas mais leve ou no máximo moderada, que não precisa de uma intervenção cirúrgica, né? É o offloading, é o alívio da pressão plantar que vai fazer cicatrizar. Não adianta colocar os curativos mais caros, que aí a grande dificuldade na maioria das pessoas. Poxa, mas eu tô usando ótimas coberturas, mas você não tá aliviando a pressão plantar. Às vezes a úlcera nem tem infecção. Eu tava com um paciente uma úlcera super simples, que ela era exclusivamente neuropática na cabeça do quinto metatarso. Há 1 ano quase. Nossa. E um calo que começou, o calo rompeu, disse que foi numa podóloga, ele acha que foi ela, mas eu imagino que ela desbastou o calo e tinha uma úlcera já aberta. E ele tava quase 1 ano. Ele tá comigo há 3 semanas, a semana que vem eu falei pra ele que ele tem alta. Que legal. E qual é o milagre? Não é milagre, a gente aliviou a pressão nesse lugar. Acalma. Então, assim, é igual, eu brinco, né? A lesão por pressão precisa mudar decúbito. Né? A gente tem que tirar a pressão. E a úlcera do pé é a mesma coisa. Você precisa aliviar a pressão do lugar. Então, a gente usa dispositivos para isso. Então, tem aí diversos, dependendo de cada paciente. Eles já existem prontos ou eles são adaptáveis? Depende. Tem os prontos. Então, aí nós temos as opções de acordo também com os guidelines. Então, desde do gesso de contato total ou da bota do dispositivo irremovível até a altura do joelho, que é o padrão ouro, até os feltros que você recorta de acordo com o pé do paciente, são algumas espumas, são os rolos, e aí você recorta e faz o alívio, a abertura bem no local da úlcera. Isso talvez mais para plantar? Para plantar, exatamente. E aí você alivia. Eu brinco que é a boia da lesão por pressão, que a gente não usa, mas no pé a gente usa. É o contrário, a gente abre exatamente aquela região, mas tem toda uma técnica para recortar. É uma outra especialidade mesmo. Olha, temos que ir pro fim. Não! Então, eu ia te falar o seguinte, onde as pessoas te acham? Mas você tem uma novidade para contar, né? Que agora, daqui a um tempinho, você já não vai estar aqui. Eu atendo no consultório. Como chama o seu consultório? Não tem nome. É o seu consultório, Mariana Bandeira. Tá. A gente coloca aqui que é Mariana Bandeira. Meu Instagram é Mari Bandeira Estomaterapeuta e... Agora eu tô indo fazer 1 ano de doutorado lá na Espanha. Sou aluna de lá, vou
fazer minha parte de coleta de dados, enfim, lá com o professor Lázaro, na Complutense de Madrid, que é onde a professora Vera fez estomaterapia. Olha só, que legal. Está devolvendo uma filha para a universidade. Uhum, que legal. Eles vieram aqui buscá-la quando ela fez estomaterapia, ela contou no podcast. Agora ela mandou uma aluna para lá. Legal. Então, estou fazendo na mesma universidade que ela se especializou. E com um podiatra de lá, né? Lá eles chamam podólogo, mas que é bem diferente, eles são cirurgiões lá. Olha só. Vou fazer essa coleta lá, é em offloading a minha pesquisa, e fico 1 ano lá. Então, poxa, não vou ter consultório aqui por enquanto. Mas aí a gente pode fazer coisas online com você, exato, né? Vamos fazer, né, Carol? Exato, não, com certeza. Olha os olhinhos da Carol brilhando. A cabecinha dela. Eu falo assim que a minha cabeça é uma fábrica de ideias, né? Que bom! E ela fica o tempo inteiro. Aí eu tô conversando com alguém, eu estou fabricando ideias aqui. É muito louco. Então tem bastante. Tem bastante. Olha, acho que a gente faz a frase, né? Pergunta. Você quer falar da Cuide Prev antes? Acho que a gente fala da frase. Não, ela tem que falar, né? Você deixa uma mensagem sua, né? Uma frase que você costuma usar, que você gostaria de deixar para as pessoas. Para os pacientes, ou para os profissionais, ou para todos? Frase assim, eu não sei se eu tenho, mas eu acho que quem trabalha com pessoas com diabetes, especificamente com problemas nos pés, da enfermagem principalmente, eu acho que é uma das grandes formas da gente juntar o cuidado à ciência. Então, porque requer cuidado, que é aquilo que a gente é formado para fazer. Então, somos eternas, né? Pessoas que cuidam de outras pessoas, verdade. Mas aliado à ciência. Então, nós conseguimos fazer essa ligação e, através disso, nós conseguimos não só cicatrizar, mas a gente muda a vida das pessoas. Legal. Porque nós devolvemos essa pessoa para a sociedade, devolvemos a autonomia, a possibilidade dessa pessoa sonhar, porque ela fica ali restrita no pé. O que ela faz, como ela trabalha, como é que ela vive, como ela volta à sociedade. Anda. Exato. O medo, é o ir e vir, é a sua liberdade. Então, nós devolvemos a autonomia a uma pessoa nesse momento. Verdade. Então, eu acho um trabalho assim, é muito gratificante. Não é fácil, você tem que estar aberto para o multidisciplinar, porque você não trabalha sozinho. E tem que estar aberto a enxergar cada paciente, porque tem aí 1000 pesquisas, guidelines, mas você tem que adaptar e adequar a realidade de cada um. Mas quem consegue, sabe, viver isso e junto com o paciente fazer essa troca, é uma área que o enfermeiro ele tem uma super autonomia. Que o enfermeiro toma diversas decisões, que ele é procurado como uma referência mesmo. Então, eu acredito que ainda faltam profissionais, a gente estava falando sobre isso. Então, venham. E tem gente que adora. Eu falo assim, confesso que não é muito que eu gosto, que é pé. Mas tem gente que adora pé. E eu acho que tem que se aprofundar. Eu acho que nós, profissionais, quando a gente deseja alguma coisa, isso, tudo que você falou, tem que se aprofundar. Tem que usar a ciência. Não é da minha cabeça que eu vou tirar as coisas. Não é um shorts do Instagram que eu vou tirar essas coisas. É verdade. É um corpo humano, é uma vida humana. A gente não pode testar. E lá no meu Instagram eu coloco muito estudo. Sim. Porque é isso que você falou, no Instagram tem muita desinformação. E às vezes tem gente que reclama quando eu coloco informação. Mariana, mas você tá falando tal coisa. Às vezes tem um pessoal que reclama, eu falo, mas por que eu não posso colocar informação se a desinformação já está aí? Então, assim, eu sempre coloco o artigo que sai, eu corrijo os termos, falo, gente, vocês não podem falar dessa forma, somos profissionais da saúde, vamos falar certinho. Do enfermeiro. Isso é verdade, tem muita... Bom, meus amores... Chegamos ao fim, fica o convite aqui estendido para você fazer online com a gente. Obrigada. E quando você voltar, a casa é sua. Daqui a um ano fazer mais um episódio, né? Avisa. E eu queria te agradecer a sua contribuição para a enfermagem, né? O seu empenho, o seu tempo, por ter trazendo isso assim para a gente, para a população, para nós como especialistas também. Obrigado por você ter conseguido construir isso pra gente. Tá? Muito obrigada, linda. Tá? Então, agora nós vamos falar que a gente tem um patrocínio, a gente tem uma parceria com a Cuide Prev. Conhece, Mari? Não. Olha só, viu? A Cuide Prev é um e-commerce que trabalha com
com curativos, uma gama de curativos, mas não só curativos. Então tem material para nutrição, tem cuidados com a pele do bebê, do idoso, tem que mais skincare, tem parte de fisioterapia, produtos da área da saúde. Quem responde quando as pessoas têm dúvida é um especialista em dermato, que é a Nina Moneta. Dela. E tem um atendimento muito ágil, porque a gente trabalha muito com idoso, então o paciente às vezes quer fazer a compra, dá para fazer a compra por WhatsApp, tem quem dá assistência, quem entende. Legal. E tem uma parceria com a gente. Então, usando o cupom Pele em Cena, tem um desconto. Legal, muito bom. A Alina é sempre empreendedora. Muito. Então é isso, gente. Obrigada, Mari. Amei. Eu aprendi bastante coisa aqui nesse episódio. Incrível, foi incrível. Muito. E pedir para todo mundo não esquecer de compartilhar, de curtir. Toda vez que vocês curtem, todas as vezes que vocês compartilham, esse vídeo ele tem um alcance bem maior e a gente espera que esse vídeo chegue para muita gente. É um assunto muito importante. Muito importante. E é isso, gente. A gente se vê na próxima. E avaliem os pés. Avaliem os pés.